Cinco dicas para suas aulas online. Acabei de colocar aqui o tema da nossa live. Me digam se vocês me ouvem bem, se vocês conseguem ouvir. Hoje a gente vai dar 5 dicas para as nossas aulas online, começando uma série aí de 4 lives, hoje sendo a live 00, é uma live surpresa, adicional aí na série de 4 lives. E a gente vai falar sobre dicas para as nossas aulas online, uma introdução para as nossas próximas... Sim, Bia, que bom, obrigada. Uma introdução para as próximas lives, onde a gente vai trazer temas específicos dentro das aulas online. Então, a gente vai trazer encorajamento e elogio, acordo e combinado, como reter a atenção do aluno e como desconectar. Esses vão ser os temas das lives que vão acontecer na semana que vem, durante 4 semanas. Então, uma live por semana, toda terça-feira, às 8 da noite, junto com a Kellen, do SOS Consultoria para Pais. A gente vai trazer temas bem específicos para as aulas online. Hoje, eu trouxe 5 dicas mais gerais, 5 conceitos para a gente ter em mente quando a gente planeja as nossas aulas online, ou quando a gente se prepara realmente para esse ambiente virtual, tá bom? Eu vou esperar um pouquinho o pessoal entrar, que geralmente o Instagram demora um tempinho para avisar as pessoas. Quero lembrar vocês de mandar essa live e usar aqui, você pode usar o papelzinho aqui que parece um disco, não é um disco voador, um avião aqui embaixo para mandar para outras pessoas que possam ter interesse na live. Ou então você pode tirar um print e me marcar e postar nos seus stories, também ajuda muito, tá bom? Hoje, novamente, a gente vai falar 5 dicas para suas aulas online. Então, não esqueça de mandar para quem você acha que possa se interessar pelo tema, um amigo professor, algum educador que está aí nessa onda de aulas online já há 3 meses, bastante, né? E a gente, por mais que já virou rotina, muitas vezes a gente precisa ser lembrado de algumas coisas durante esse processo. Bom, acho que as pessoas estão começando a entrar. Eu vou me apresentar novamente e aí a gente começa falando um pouco sobre essas 5 dicas para as aulas online. Bom, meu nome é Giovana, sou responsável aqui pela página Educadora Positiva, sou pedagoga, pós-graduanda em bilinguismo, sou super interessada por essa abordagem socioemocional, inspirada nas teorias de Adler. Adoro trazer conteúdo para vocês aqui no Instagram. Gosto muito de compartilhar com os outros professores, com colegas da profissão, porque eu acho que é muito importante a gente não agir sozinho, né? A gente precisa de uma rede de pessoas ajudando a gente a disseminar aí o que a gente considera como uma educação respeitosa, democrática, enfim. Tá bom? Então, sejam bem-vindos a essa live. Eu separei 5 elementos, 5 dicas para a gente ter em mente durante as nossas aulas online. Mas eu quero dizer que não há nenhum expert no assunto, ninguém aqui já passou por uma pandemia, né? Já deu aulas online para crianças e adolescentes sem ninguém escolher, né? Às vezes as pessoas compram por aulas online, mas aí é um ambiente totalmente diferente. Aqui a gente foi colocado de forma imposta, né? Porque a gente não teve muita opção e a gente teve que se adaptar a todo esse mundo. Então, o que eu vou trazer aqui é o que eu tenho experimentado nas minhas aulas online, o que eu vejo as pessoas comentando, o que algumas pessoas estão trazendo no grupo do Telegram, que a gente tem também. Se você não está lá ainda, o link está na bio. Do como esse processo está sendo para elas e de como elas estão conseguindo
administrar e ministrar essas aulas online. Então, novamente, não sou nenhum guru, não sou nenhum expert no assunto, mas baseado em algumas leituras, eu pensei em algumas coisas que dá pra gente adaptar pro nosso ambiente online, tá bom? Lembrando que essa é a live 00, a gente ainda vai ter a live 01, que vai começar terça-feira às 8 da noite, junto com a Kellen do SOS Consultoria para a Paz. Mas hoje eu vou estar aqui falando com vocês rapidinho, trazendo essas 5 dicas para a gente começar. Bia, o grupo do Telegram é um grupo onde eu estou compartilhando já faz uma semana conteúdos sobre a disciplina positiva, sobre como criar sua sala positiva, acolhedora, tá? Então, se você tem interesse, assim que acabar essa live, você entra lá no link da minha bio e você vai achar o link para entrar no nosso grupo, tá? Lembrando que eu também, semana que vem, vou lançar meu curso Classe Positiva e o pessoal do Telegram vão ser os primeiros a saber, tendo um bônus aí extra para eles, tá bom? Então, se você tem interesse, é só entrar depois lá no link da bio, tá bom, Bia? Fiquem à vontade para mandar suas perguntas aqui. Quando eu tiver oportunidade, eu vou respondendo, tá bom? Bom, então vamos tendo em mente que não há expert, aqui é só um compartilhamento de alguém que realmente se preocupa com esse ambiente que é a sala de aula e que agora está virtual. Eu separei umas 5 dicas, 5 elementos para a gente ter em mente. A nossa primeira dica de hoje é: alinhe as expectativas. E no caso, não é as expectativas dos alunos, as expectativas da sala de aula, mas são as nossas expectativas diante do ambiente virtual. Ou seja, o que é esperado dessas aulas? Será que todos os meus alunos têm um ambiente familiar acolhedor que vai favorecer a participação deles na aula? Será que todo mundo ali que está presente na minha aula está a fim de participar? Às vezes a gente mantém na nossa cabeça, né, que o aluno, todo mundo vai super querer participar, a criança é super afim de um ambiente digital porque eles gostam de assistir TV, mas na verdade, se a gente deixa isso na nossa mente de que o ambiente virtual vai ser bom para todo mundo, que todo mundo vai gostar, enfim, a gente acaba criando expectativas e colocando as nossas, entre aspas, esperanças para essas aulas muito alto. E quando isso não é atingido, o que acontece? A gente se frustra, né? A gente tem um nível de estresse elevado e a nossa frustração junto se eleva. Então, é importante que a gente entenda o que é esperado da gente nessas aulas e o que é esperado dos alunos. E como eu, como professora, posso lidar naquele ambiente, tá? Um exemplo é um aluno meu de 4 anos que no começo estava super afim de participar. Trazia ideias, brincava, né, das atividades que a gente propunha, fazia, mas foi passando os meses e nas últimas semanas, antes da gente entrar de férias, ele já não queria participar mais. Ele estava super desmotivado, ele fugia da câmera, não queria estar ali. Então é importante para a gente entender também o quanto a gente precisa forçar essa aula online, né? Muitas vezes a gente não está bem. No caso, os alunos também não estão muito bem alguns dias e que a gente não precisa necessariamente estar ali presente, o aluno estar ali presente 100% do tempo. Então, que a gente alinhe essa expectativa de que às vezes vai ter gente que não vai querer estar ali, às vezes vai ter gente que vai super participar. Então, é importante que a gente mantenha isso em mente, que a gente coloque aqui tudo que a gente precisa para essa aula, para que a gente não se frustre, tá bom? Então, a primeira dica é essa: estabelecer as expectativas, ok? Mila, o nosso foco hoje realmente são os educadores, são os professores, tá? Mas se os pais quiserem ficar aqui e entender um pouquinho de como esse processo dentro da sala de aula funciona, você é muito bem-vinda, tá bom? Então, depois que a gente alinha a expectativa e a gente entende qual é a minha posição dentro da sala de aula e qual é a posição do meu aluno, eu consigo planejar essas aulas de uma maneira mais efetiva, mais eficaz. Tudo bem? Então, primeiro, a gente tem que alinhar nossas expectativas para diminuir nossas chances de frustração. Às vezes a gente gasta muita energia em algum ponto específico, mas
a gente acaba gastando e se desgastando, né? Em algumas questões que muitas vezes saem fora do nosso controle. Depois eu trouxe como uma segunda dica, criar conexão. E aí eu trouxe essa conexão em duas frentes. A conexão com o grupo e a conexão individual entre professor e aluno. Qual que é a importância da conexão? Essa semana eu postei uma frase no meu perfil que eu acho que casa muito com esse contexto, né? Com esse elemento, com essa dica da conexão. Que é que o nosso habitat natural são os nossos relacionamentos. A gente tem a necessidade universal de nos conectar. Ou seja, a gente busca esse relacionamento e a gente busca essa conexão. Mas assim como eu trouxe num vídeo, muitas vezes a gente é questionado dentro do ambiente virtual porque não há o toque, não há o olho no olho, não há presença física. E a gente sabe o quanto esses elementos são importantes dentro de uma sala de aula presencial. E aí, às vezes, a gente acaba achando que é impossível construir uma conexão dentro do ambiente virtual. E a gente sabe que não é assim, né? A gente sabe que há outras formas de construir conexão. E é isso que eu quero trazer agora nessa segunda dica para vocês. A conexão, ela tem como benefício a longo prazo, e isso eu tirei desse livro aqui, Disciplina Sem Drama, do Daniel Siegel, que ela cria ligações neurais e alimenta fibras integrativas que mudam o cérebro dos nossos alunos, auxiliando na tomada de decisões, por exemplo. Ou seja, quando a gente cria um ambiente onde há conexão, a gente ajuda o cérebro dos nossos alunos a construir aquela escadinha. Vocês lembram desse vídeo? Quando a gente fala do cérebro de cima e do cérebro de baixo? E a gente ajuda esse aluno a realmente aprimorar esse cérebro e construir essas conexões cerebrais, tá bom? Então, como que a gente consegue estabelecer essas conexões dentro do ambiente virtual? Como grupo, eu proponho que você traga momentos de conversa livre. Então, um compartilhamento do tipo, como está sendo esse período para eles, trazer sentimentos, trazer atividades que eles estão fazendo em casa, com os pais, com os familiares. O que eles estão fazendo que está sendo muito legal e eles querem compartilhar. Às vezes a gente pode trazer uma frase, uma pergunta específica, né? Você concorda com isso para alunos maiores? Ou o que você acha disso? Qual é a sua brincadeira favorita? Qual é a sua comida favorita? Eles gostam muito. Gostam também de mostrar coisas, né? Eu acho que quem trabalha com criança já notou isso, que durante a aula online você vê cachorro, você vê papagaio, você vê o irmão bebezinho, você vê a mãe, você vê todo mundo, porque eles querem muito compartilhar a casa deles com a gente. E agora que a gente está dentro da casa, eles sentem, né, essa necessidade de querer mostrar e criar essa conexão com a gente. Então, o que é importante é a gente conseguir realmente ter esses momentos de compartilhamento, onde eles consigam realmente trazer informações que eles querem compartilhar ou os interesses deles dentro da sala de aula. É muito importante mesmo, e é importante a gente acolher esse momento de conexão, né? Não querer já passar para um conteúdo, porque nesse momento eu acho que a gente está priorizando realmente essa construção de relacionamento mais do que o conteúdo em si que tem que ser passado, né? Que bom, Mila, que você tá vendo isso dentro da sala. Sim, elas têm as necessidades de expressão. Elas já tinham na sala presencial, né? De trazer brinquedos e querer mostrar, de falar sobre as preferências delas, né? Mas quando a gente entra dentro da casa deles, eu acho que fica uma coisa muito mais próxima para eles, né? E eles querem muito mostrar. Então é importante que a gente tenha esse momento na nossa aula, onde as crianças possam realmente compartilhar algo ou ter esse momento de conversa mais livre, que a gente separe alguns minutinhos do nosso planejamento para isso. É legal a gente ter certeza que a gente está conseguindo envolver todo mundo na atividade. Então, por exemplo, perceber se todo mundo teve um momento de fala, na hora de um jogo, se todo mundo teve a chance de participar, ver se essa participação está equilibrada.
Com alunos maiores, a gente pode pensar em trabalhos em grupo. Eu já falei para vocês na ferramenta que eu uso, que é o Zoom. Você tem a opção de colocar em salas individuais, que eles chamam de breakout rooms, onde você cria grupos, né, dentro do Zoom. Mas você também pode, em outras ferramentas, criar salas separadas, né? Então, criar várias reuniões e aí mandar o link para cada grupo. Mas é importante que a gente consiga estabelecer também essa conexão aluno-aluno em trabalhos de grupo, quando são crianças maiores e precisam de menos intervenção do professor, ok? Agora, como eu consigo fazer a conexão individual, ou seja, professor e aluno? Eu pensei em algumas coisas que às vezes são bem simples, né? E a gente já pode até falar, mas isso é bobo, né? Isso é óbvio. Mas eu sempre parto da intenção de que o óbvio tem que ser dito e às vezes a gente esquece, né? E são coisas importantes, como chamar pelo nome, se perceber que tem algo que ali não tá muito ok, que ele tá off, sabe? Que tá não fazendo sentido. É importante que a gente chame esse aluno para uma conversa individual e que a gente consiga criar essa conexão com ele em um ambiente separado. E aí você pode optar pelas salas do Zoom, como eu falei, ou então, se você não tem a possibilidade de separar do grupo com esse aluno, você pode optar por fazer essa conversa no início da aula, antes de todo mundo entrar. Você combina com o aluno e com a família de entrar 5, 10 minutos antes, ou no final da aula, que foi o que aconteceu comigo. Durante a aula eu não consegui chamar essa aluna para uma conversa individual. Eu não consegui mandar ela para a sala. Não lembro se foi por questões técnicas ou por causa da atividade mesmo. E eu pedi para ela ficar no final. E aí eu conversei com ela no final da aula, perguntei se estava tudo bem, porque nas últimas aulas eu vinha notando ela expressando uma certa tristeza. Sempre muito quieta, deitada na cama, não querendo participar, não tinha nenhum adulto por perto. Então eu realmente queria checar se estava tudo bem. E eu tive essa conversa com ela ao final da aula e ela me disse, não, tá tudo bem, eu só tô cansada, enfim. Então, é aí que a gente consegue realmente checar como os nossos alunos estão, né? Especialmente aqueles que, às vezes, não se expressam muito durante a aula. E a gente consegue realmente estar a par do que está acontecendo com esse aluno. Além disso, no nosso grupo do Instagram, a gente teve algumas professoras sugerindo como construir alguns momentos individuais. A Ana Beatriz trouxe e sugeriu chamadas individuais como algo rotineiro, algo consistente. Não só quando você sente que algo não está dando certo, mas eu sempre ter um momento durante a semana onde eu vou conversar com esse aluno individualmente. Aquilo vai estar agendado, né? Aquilo vai acontecer toda a semana. E aí, nesse momento, você consegue criar essa conexão trabalhando com os interesses desses alunos. Então, o que ele gosta, o que ele tem interesse, como está sendo a vida dele durante a quarentena. Você consegue trabalhar de forma mais individual e com um tempo de qualidade para esse aluno. Então, se você tem a oportunidade de ter esse momento individual com o aluno constantemente, eu acho que ajuda muito. Outra coisa que eu super sugiro para trabalhar com conexão aluno, professor, grupo professor, não individual, mas como grupo, as aulas socioafetivas, ou enfim, depende de como cada escola vai chamar, mas são aulas que não têm necessariamente um conteúdo pedagógico, né, um conteúdo programado de acordo com o currículo. É um momento onde o foco é aproximar, o objetivo é aproximar, estreitar o relacionamento professor e grupo. Então, se você tem a oportunidade de fazer isso dentro do seu ambiente escolar, eu acho que auxiliaria muito, porque a gente não está preocupado em seguir o nosso planejamento, em dar continuidade com as atividades de sala de aula, né? A fazer a folha-atividade, a fazer tal exercício, mas sim de criar essa conexão com o grupo. E eu acho que tira um peso dos nossos ombros, porque a gente
tem como, na nossa mente, o objetivo é criar essa conexão e estreitar esse relacionamento. Então, quando a gente tem isso em mente, facilita muito as nossas conversas, tira muitas preocupações da nossa cabeça, tira um peso nosso também das nossas costas, dos nossos ombros, tá bom? Então, se você tem a oportunidade de ter esse momento com o seu grupo, eu super recomendo que você tenha também. Acho que super vale a pena, tá bom? Então, a gente falou sobre conexão agora grupo, conexão individual aluno-professor. O que me leva para a nossa terceira dica de hoje, que é sobre rotina e estrutura da aula. Deixa eu beber uma aguinha. O que eu quero falar sobre rotina e estrutura da aula? É necessário, dentro da aula presencial, que a gente tenha uma rotina e que a gente apresente essa rotina para os nossos alunos. No começo do ano eu tinha muitos alunos, especialmente aqueles que estavam entrando na escola agora, ansiosos para saber o que vai acontecer, ou quando vai acabar, ou quando ele vai para outra aula, enfim. É importante, então, que a gente tenha exposto, né, com um nível no nível dos olhos dos alunos, enfim, um nível visual fácil para eles, essa rotina. Então, eu tinha, por exemplo, desenhado na lousa, era a roda, um vídeo, uma folha atividade, um jogo e o tchau. E aí, quando eu ia terminando cada atividade, a gente ia fazendo um check, né? Isso já foi, agora é isso, agora é isso. Então, depois desse jogo, a gente vai embora. Isso cria uma segurança para o aluno. Ele se sente mais seguro, pois ele sabe, ele tem a previsibilidade do que vai acontecer, tá bom? Agora, como eu consigo adaptar isso para o ambiente virtual? Eu devo dizer que é algo que eu não estava muito preocupada nesses últimos 3 meses. Porém, antes das férias, eu comecei a notar uma certa resistência maior dos alunos, acho que muito pelo cansaço que eles estavam tendo. E muitos traziam essa preocupação de quanto tempo vai durar a aula. Mas falta quanto para acabar? Mas quando que eu vou poder voltar pro meu jogo, né, que eu tava jogando? Ou quando que eu vou poder voltar pro vídeo que eu tava assistindo? Eles têm essa preocupação muito grande, né? E é uma certa insegurança, né? Que é normal. Mas, ao mesmo tempo, se eu falar, não, nossa aula vai durar 20 minutos, para uma criança pequena é muito vago, é muito abstrato. Então, como que eu posso trazer isso para eles? E aí eu vi algumas dicas na internet, vi o Instagram Education Matters, que é da Lilian, e ela trouxe também uma questão que ela faz com cartões. Então, ela traz os cartões para os alunos e mostra o que está acontecendo, o que vai acontecer durante a aula, e eu achei que pode ser muito válido para o meu próximo semestre, que a gente inicia semana que vem, de realmente trazer essa estruturação e essa rotina mais clara para os alunos. Então, algumas opções são, você pode expor a rotina usando cartões, igual a Lilian faz, né? Você tem impresso ou você desenhou mesmo num papel, e aí você vai mostrando a sequência e vai mostrando, agora a gente já fez isso, agora é isso, né? Visualmente para o aluno. Você pode fazer uma apresentação de PPT, de PowerPoint, né? Você pode fazer um slide com a rotina, com visuais, com imagens ou com a escrita. Você pode desenhar, né? Então, na opção do Zoom, eu não sei se as outras plataformas têm, mas você pode desenhar a rotina no quadro, né? Num quadro que ele tem a opção de compartilhamento. E aí você desenha o passo a passo e a cada momento você vai ticando, né, o que já foi. Para alunos maiores, você pode deixar algo escrito, né? Você pode escrever no chat, talvez, ou escrever na lousa mesmo, ou num papel e ir compartilhando com eles. O importante é que a gente lembre-se sempre de voltar à rotina e mostrar para o aluno o que já foi e o que vai acontecer, para que ele tenha essa noção e que tenha essa previsibilidade que auxilia na segurança dele. Como você vai fazer, aí é você que vai ver o que vai funcionar melhor para sua sala, tá bom? É importante também que a gente sempre comece de uma forma e termine sempre da mesma forma. Então, o começo e o final se mantenham bem parecidos. Seja como uma música, um vídeo, ou sempre no começo a gente conversa um pouco e no final a gente assiste um vídeo ou um jogo, enfim. É importante que essa estrutura de começo e fim a gente mantenha muito parecida, né? Muito similar, para auxiliar nessa segurança do aluno e da criança, tá bom? Um jeito que eu acho muito interessante, que eu também vi aqui no Instagram,
foi trazer a autoavaliação para o final da aula, para a gente ter, eu não lembro se foi no Instagram ou no Telegram agora que trouxeram, enfim, trazer essa autoavaliação. Cada aluno, não são obrigados a todo mundo falar, mas quem tiver vontade de falar, de trazer o que eles gostaram, o que eles não gostaram, o que poderia mudar para a próxima aula, e assim a gente tem uma noção também de como eles estão sentindo essas aulas, né? Às vezes a gente acha que, não deu nada certo, não foi legal, e na verdade eles super gostaram. Ou às vezes a gente achou que foi super legal e eles não curtiram muito, não se envolveram. Então é importante que a gente pergunte isso para eles, eles tragam pra gente de alguma forma. Para crianças pequenas, a gente pode trabalhar com thumbs up, thumbs down, gostei, não gostei, não sei, né? E eles vão trazendo pra gente aos pouquinhos, tá? Importante que a gente ensine, obviamente, essa estrutura se os alunos não estão acostumados a fazer essa autoavaliação, tá bom? Mas eu acho que super vai dar certo se você trouxer isso no final da sua aula, para você conseguir guiar a partir desse ponto seus próximos planejamentos. A partir do momento que você tem essa autoavaliação, você consegue usar essa informação para o seu planejamento e para as suas próximas aulas, certo? Tudo bem até aqui, gente? A gente trouxe a rotina agora e a estrutura dessa aula, a gente trouxe conexão antes disso, e antes da conexão a gente falou sobre o alinhamento de expectativas, das nossas expectativas diante das aulas. Tudo certinho? Lembrando que se você tiver alguma dúvida, quiser trazer algum exemplo, algum momento que você passou, você pode trazer aqui nos comentários, tá bom? A gente tem mais 2 dicas para totalizar as 5. E aí eu vou abrir para um momento de perguntas se alguém tiver alguma dúvida no final, tá bom? Bom, a gente vai agora para a nossa 4ª dica e eu coloquei balanço de atividades. E aí casa muito com os brain breaks que eu trouxe aqui do grupo do Telegram, que são as atividades que são feitas para balancear a nossa aula. Muitas vezes a gente tem uma aula monótona, uma aula onde eu exijo uma energia muito baixa durante a aula inteira. Durante os 20 minutos, 30 minutos de aula, eu tenho uma aula de baixa energia. Então, é um vídeo, é uma história, é conversar sentado, enfim, são coisas que exigem baixa energia do aluno e também nossa, né, se a gente for considerar. Por quê? Quando a gente se movimenta, quando a gente levanta, quando a gente anda, quando a gente corre, a gente pede energia e a gente movimenta nosso corpo. Agora, eu não posso também ter uma aula que é 100% energia alta. Imagina se eu só peço para os meus alunos correrem, fazer exercício, pular e dançar e correr. Essa aula vai ser extremamente agitada e muitas vezes difícil de gerenciar, né? O aluno vai estar com uma energia alta e muitas vezes não vai conseguir, talvez, exercer uma atividade de baixa energia. Então, é necessário que a gente balanceie entre alta, baixa, alta, baixa, alta, baixa. Não necessariamente precisa ser uma alta, uma baixa. Uma alta, pode ser tipo 2 baixas, uma alta, e a gente vai mesclando. Muitas vezes a gente nesse ambiente virtual, a gente tem uma certa limitação, né? A gente tem algumas brincadeiras que a gente pode fazer com o movimento, mas às vezes a gente não consegue casar com o conteúdo, por exemplo. E não tem problema, os brain breaks não precisam necessariamente ser relacionados aos conteúdos. E são atividades super curtas, de 2 a 5 minutos máximo, onde a gente vai trabalhar essa movimentação do corpo. Então, se, por exemplo, em todo o meu planejamento eu tenho, digamos, um vídeo e uma história, e talvez para encerrar uma atividade de desenho, são energias que vão exigir muito pouca energia. Eu vou estar sentado, fazendo, assistindo passivamente. Então, é importante que no meio dessas atividades, então eu leio a história, antes de ir para o vídeo, eu faço uma atividade de movimento, que pode ser um brain break. Se você não tem ideia do que é um brain break, se você não tem ideia do que pode ser uma atividade de brain break, você pode entrar lá no nosso grupo do Telegram, e eu compartilhei uma lista com vários sites, com várias atividades que podem ser feitas durante as aulas online. E quando a gente tem
essa quebra e essa mistura de atividades, a gente consegue mais rapidamente, mais fácil, ter essa motivação do aluno e a participação dele. Porque não necessariamente ele fica sentado o tempo inteiro, mas ele levanta, ele se movimenta, ele tem diferentes tipos de estímulos também. Então, quando a gente balanceia, as chances de realmente a gente ter uma resposta mais positiva deles é maior, tá bom? Então, novamente, eu recomendo, se você quer algum exemplo de Brain Breaks, você entra lá no grupo do nosso Telegram e vai ter uma lista com várias atividades, vários sites para você dar uma olhada, tá? Ufa! Última dica, gente. E eu acho que é uma dica super importante, que não necessariamente é sobre a nossa aula online, mas é sobre a gente como professor. E é o autocuidado, né? Vamos falar sobre desconectar. A gente vai ter uma live, a nossa última live da série com a Kellen, do SOS Consultoria para Pais, que chama Como Nos Desconectar. A escola está dentro da nossa casa e a gente está dentro da casa dos nossos alunos. Então, é muito difícil da gente realmente se desligar de tudo isso. A gente já pensava 24 horas por dia, 7 dias por semana na escola dos nossos alunos. Agora que eles estão dentro da nossa casa, eu acho que a linha fica muito tênue e muito difícil realmente da gente separar esses dois momentos, né? Que é a nossa vida pessoal e a nossa vida profissional. Então, eu fico pensando realmente como que a gente consegue separar o eu professora e o eu humana, né? O eu que tem as suas necessidades, que tem seus desejos, que precisa, enfim, fazer outras coisas além do meu lado profissional. Então, eu quero lembrar você de que você está fazendo um ótimo trabalho, você está aqui, você está procurando informação, mas vamos lembrar de que além de cuidar dos nossos alunos, além de nos preocupar com os nossos alunos e como está sendo esse momento para eles, que a gente também tem que pensar na gente e como esse momento está sendo para a gente. Então, como que está nossa mente, como que está nosso corpo, que tipos de atividades eu estou fazendo para diminuir meu estresse, o que eu estou fazendo para me sentir melhor. Lembra que a frase clássica, né? Quando a gente age melhor, quando a gente se sente melhor, a gente age melhor. Isso não se aplica apenas para as crianças e para os jovens, se aplica para a gente também. Quando a gente está se sentindo bem, quando a gente está bem com a gente, está calma, tranquila, relaxada, a gente realmente exerce nosso papel de professor melhor e a gente transmite essa energia durante as aulas para os alunos. Então, me contem, pode ser aqui nos comentários, pode ser lá no grupo do Telegram, o que você está fazendo para desestressar. O que você está fazendo para acalmar? O que você está fazendo para ter um pause? O que você está fazendo para realmente conseguir contar até 10, conseguir respirar, dar um passo para trás? O que você está fazendo? Tá bom? A gente teve um exercício que eu postei lá no grupo do Telegram, baseado na comunicação não violenta, que é um check-in diário. Divide o papel em 3 colunas. Na primeira coluna você vai colocar 3 sentimentos que você está sentindo agora. Depois você vai colocar 3 sentimentos que você gostaria de estar sentindo. E na terceira coluna você vai colocar 3 coisas para fazer, 3 atividades para que você consiga ir da coluna de como você está para como você gostaria de estar se sentindo. E pode ser coisas simples, como beber uma água, respirar, tomar um banho, sabe? Colocar uma roupa que te faça sentir melhor, tudo bem? Então, pense em atividades que realmente te façam bem e que fazem sentido para você, certo? Então, revisando as 5 elementos, as 5 dicas para as nossas aulas online. 1. Alinhar expectativas. 2. Conexão. 3. Rotina. 4. Balanceamento de atividades. E 5. Balanceamento, acho que é balanço, né, gente? Balanço de atividades. E 5, o nosso autocuidado. Lembrando que as dicas aqui são para ser um guia para você, mas você não necessariamente precisa fazer todas as técnicas, todas as ferramentas do jeitinho que eu falei. É muito mais sobre como você vai fazer, não necessariamente o que você vai fazer. Então, qual é a sua intuição? Qual é a sua necessidade por trás dessa sua ação? Certo?
Essa live vai ficar disponível para quem tá lá no grupo do Telegram. Então, se você não conseguiu assistir ela inteira, se você pegou ela pela metade, eu vou salvá-la e vou mandar o link lá pro nosso grupo do Telegram. Vou abrir aqui, se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar enquanto eu encerro. Lembrando que a gente vai ter as próximas 4 semanas com live com a Kellen, que é do do @consultoria para a paz. E a gente vai trabalhar com encorajamento e elogio, acordos e combinados, como reter a atenção do aluno e como desconectar. Então essa aqui foi a live 00 para a gente começar as próximas 4 lives nas próximas terças-feiras às 8 da noite, tá bom? Eu vou avisar vocês se vai ser aqui no meu perfil ou no perfil da Kellen, mas de qualquer forma vocês vão ser avisados, certo? Lembrando que se você não tá no grupo do Telegram, entre agora, porque eu vou disponibilizar essa live para quem tá lá. Lá a gente tem a lista dos Brain Breaks que eu citei aqui. A gente tem esse exercício de check-in que eu falei para vocês agora por último, também está disponível lá. E semana que vem a gente lança o curso Classe Positiva, como criar, como proporcionar um ambiente positivo, acolhedor e seguro para os seus alunos. E quem tá lá no Telegram vão ser os primeiros a saber e vão ter a chance de conseguir um bônus extra, certo? Então, se você ainda não tá lá, o link tá na bio para você entrar. E pra gente conversar mais por lá. Lembrando que eu vou trazer conteúdo até o lançamento do curso, então até semana que vem, conteúdos diários sobre a nossa sala de aula positiva, certo? Alguém tem alguma pergunta, gente? Se tiver, pode mandar aqui. Vivian, muito obrigada pela presença. Muito bom ter vocês aqui comigo. É muito bom saber que a gente não tá sozinho e que tem uma rede aí de professores realmente buscando estar presente e criando esse ambiente positivo para os alunos, certo? Muito obrigada, gente. Vou salvar a live agora, disponibilizar lá no grupo do Telegram. Se você não lembra onde tá, o link tá na bio, tá bom? Gente, um beijo, se cuidem, boas férias para quem tá de férias e boa volta às aulas para quem tá voltando agora, ou boa continuação para você que ainda não conseguiu pausar um pouco. Tá bom? Contem comigo. Muito obrigada, Bia. Muito obrigada, Vivian. Um beijo. Tchau, tchau.